tira o tom do mistério já com o início dessa música. O Ricardo Azevedo sempre arrasando na escolha do som da abertura do programa, né? Eu nem peço música aqui, só pra vocês terem uma ideia, né? Deixo tudo na mão dele porque eu confio, né? Em Ricardo e Trush, não é verdade? Falando nisso, você que gosta de uma música antiga pode ver o Ricardo Azevedo e ouvir o Flashback com o Ricardo no sábado e no domingo, né, Ricardo? Que horas mesmo? Boa noite, Dantas. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo elogio aí. Bem-vindo ao Papo Ambiental, né? Obrigado, como convidado hoje, né? Pois é, né? Hoje... Hoje... participar com você. Qual que é o horário do Flashback? O horário flashback é o sábado às 21 horas, 8h30, 21 horas sempre, né? Como não teve no final de semana passado agora, nós fizemos ontem o Fecha, do Dia das Crianças. Fizemos às 11h40, 11h30 começou, terminamos quase 1 da manhã. Foi uma benção demais, legal pra Bem no horário lá de dançar, né, no bailão. Do jeito que o povo gosta. Né? Foi essa, né? O pessoal passeou, feriadão, né, e tal. Aí de noite curtiu uma boa música, bom som. Bacana, né? Mas vocês que conhecem aqui o JNT Web TV sabem que essa é a essência desse canal, né? Diversidade, música. E é o Web TV que está se destacando aí na cidade, com bom conteúdo, uma boa rede de programação e bons programadores também, né? Mas bem-vindos ao Papo Ambiental, muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje o programa ele vai ser um pouco mais curto que o habitual, por quê? Porque a gente não tem convidado hoje, né? No caso, o convidado aqui é o Ricardo, né? Que vai dar uma palhinha no programa e a gente vai falar sobre os bons assuntos aí. Mas vamos logo direto ao ponto, né? Ao que interessa. Vou falar uma palavra, City Marketing. Isso te remete a alguma coisa, Ricardo? City Marketing é marketing da cidade, né? Marketing da onde a gente vive. Exatamente, né? Você lembra que um tempo atrás, lá na Avenida JK, no Grécio, ali tem um outdoor, né? Sim. Tinha ali uma propaganda de Balneário Camboriú, se colocando à disposição como uma cidade de inovação, de investimentos, né? Uma cidade que procura se promover, né? Claro. Balneário Camboriú, como a gente sabe, é onde estão os maiores arranha-céus da América do Sul, né? É uma cidade bastante rica também, o IDH mais ou menos elevado, né? E tem sido ali a joia de Santa Catarina. Sim. Então o City Marketing ele funciona nesse sentido, né? A promoção da cidade para trazer investidores para cá, para desenvolver segmentos, não vou dizer assim desenvolver a indústria, né? Porque não é só por meio da indústria que uma cidade ela consegue crescer. A gente tem que lembrar que, no caso de Foz do Iguaçu, existe uma indústria do turismo, né? E o turismo, com base sustentável, ele também vira uma base econômica muito forte, como é o caso aqui da nossa cidade. Mas isso, a cidade ainda precisa de mais, né? Muito mais do que apenas um voo que ligue Dubai a Foz do Iguaçu, né, Ricardo? Muito mais. Eu acho que isso aí deveria ser, de repente, vamos colocar numa lista de prioridades? 11º lugar, mais ou menos. Porque é importante igual, né? Sim. Não podemos dizer que não. Não, né? claro que é importante igual, mas é um marketing que eu acho que no momento e a realidade que a gente vive também, né, de estrutura, né, vamos dizer, de apresentação do município, eu acho que não é tão interessante nesse momento. Né? Primeiro vamos fazer o dever de casa, né? As coisas que tem que ser feitas primeiro para depois convidar o povo para vir. Né? É isso mesmo, né? Apesar de termos aí uma nova pista no aeroporto, né, que agora pode receber aviões grandes, voos intercontinentais, como o Ricardo bem falou, né, temos que fazer aqui o dever de casa. E por falar em dever de casa, daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo aqui de alguns flagrantes feitos essa semana aí. Tem de outras datas também, né, reunidas ali naquele vídeo, né? Naquele vídeo, não, foram dos dias. Foram todas essa semana. Foram do final de semana, da semana de chuvas em Foz, né? Ah, sim. Que o pessoal, inclusive, eles entraram em contato com o JNT Web TV, sabe que a gente mostra, e aí mandaram via WhatsApp, que é o nosso contato, mandaram, e aí eu decidi fazer o vídeo. Vocês já sabem até do assunto que a gente vai falar, né? Mas daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo aí para poder discutir um pouco também em cima. esse assunto, né? Porque o assunto do programa não vai ser só esse, né?
Vamos falar também da Avenida Beira-Rio. Você conhece essa avenida aqui na cidade? Beira-Rio, conheço. Você usa bastante a Beira-Rio? Uso sim. Ela é uma importante ligação para Vila Portes, é uma via rápida, né? É uma via rápida e tem muitas observações a serem feitas aí sobre a Beira-Rio também. Infelizmente ela é muito maltratada, porque poderia ser uma costaneira, tipo na Hernandárias, como é na Argentina, né? Mas ela tem esse potencial, né? Tem inclusive projeto, investimento de bancos franceses aí que foi anunciado em 2017, mas até hoje não chegou nada ainda. Mas, vamos lá, né? Um dos vídeos que eu trouxe aqui para passar foi sobre a Avenida Beira-Rio, mas já linkando lá com o canal SSC Foz do Iguaçu, que vocês conhecem bem também, né? Eu sempre estou falando do canal aqui. E o outro assunto é um assunto mais abrangente, mais geral, que a gente está sentindo principalmente no bolso. Graças a Deus a gente não está sentindo ainda na torneira, né? Mas infelizmente está sendo no bolso, que se refere à seca que atingiu esse ano aqui a Bacia do Paraná, né? E vamos começar com esse assunto, né? Um assunto que desperta o interesse, né? Sim. Tem uma matéria aqui que eu estava lendo do portal Hypeness, né? Que diz assim, ó, com quase 5 mil quilômetros que vão desde o Brasil até o Rio da Prata, sendo o 8º maior rio do mundo e o 2º maior da América do Sul, atrás somente do Amazonas, o Rio Paraná está secando. E os trágicos desdobramentos de tal processo impactam diferentes frentes, né? Desde a energética, como eu estava falando agora há pouco, até sobre a vida de trabalhadores e populações que dependem de suas águas para viver. Além de alimentar o funcionamento da usina hidrelétrica de Itaipu, a estiagem do Paraná afeta não só a crise de energia atual, né? Como também pescadores, populações ribeirinhas, operadores logísticos, profissionais das hidrovias ao agronegócio, afetando com isso toda a população brasileira e mesmo de países vizinhos como Argentina e Paraguai. Sobre o Paraguai, eu queria ressaltar aqui que o Paraguai tem uma das maiores frotas de barcaças do mundo. Você sabia disso, Ricardo? Eu sabia. O maior modal de transportes é esse, né? Ele fica atrás só da China, né? Pois é. E toda a produção agrícola do Paraguai, basicamente, ela é escoada pelo Rio da Prata, né? Vale lembrar que aqui na nossa região a gente tem o Rio Paraná, mas quando o Rio Paraná se encontra com o Rio Paraguai, ali depois de Posadas, né, depois da usina de Aceretá, vira ali o Rio da Prata, como os argentinos bem chamam, né? Mas a bacia em geral, que envolve o Rio Uruguai, o Paraná e o Rio Paraguai, é a Bacia do Prata, né? Uma grande bacia que se estende aí muito além do Brasil. E uma das notícias recentes é de que lá em Assunção, o Rio Paraguai, inclusive, ele estava muito abaixo das médias já registradas em seca, né, nos últimos 100 anos. Isso tem afetado a logística do Paraguai. Inclusive, complementando isso que você falou, hoje foi anunciado um aumento de combustíveis no Paraguai de 600 guaranis por litro. Né? A gasolina, por exemplo, vai ficar em reais R$ 4,92. Né? Estava R$ 4,20, R$ 4,30. Está mais barato que no Brasil ainda. Mais barato. Agora vai meio que se equiparar justamente, e o aumento se deu por esse problema de navegação, porque eles estão usando muito mais as rodovias e o custo aumenta nesse tipo de transporte, e por causa da seca os rios não estão sendo usados. Né? E isso faz um movimento que a gente pode observar na BR-277, né? Já que existe uma ligação muito forte entre o Paraguai e o Porto de Paranaguá, também, né? E a nossa BR aqui ela recebe todo esse fluxo, e quando a carga ela não consegue descer pelo rio, os caminhões que vão levar até o porto, né? Geralmente essa carga agrícola do Paraguai ela vai para o porto de Rosário, lá na Argentina, que é uma parte mais larga do rio, navios maiores podem operar ali, né? Mas infelizmente não é essa a situação atual. Vamos ver uma reportagem do Jornal da Record que foi exibida essa semana, que eles mostram bem como é que é o panorama, só que lá no estado de São Paulo, né? Na região do complexo hidrelétrico de Urubopungá. Vamos lá ver. A seca no Rio Paraná é uma das principais responsáveis pelo aumento no preço da energia elétrica que os brasileiros estão sentindo no bolso. Na quarta reportagem da série especial dessa semana, você vai ver por quê. A energia que acende a lâmpada da sua casa tem grandes chances de ter sido gerada no Rio Paraná. 4 usinas hidrelétricas estão instaladas aqui. Entre elas, Itaipu, a maior do Brasil, e Ilha Solteira, a maior do Sudeste.
As duas operam perto do limite. Pequenos apagões são o seguinte: você pode ter um consumo muito elevado numa determinada época do ano, num determinado local específico, num determinado tempo. E aí, o sistema gerador não vai ter possibilidade de atender você naquele momento. Então, para ele não sobrecarregar, não sobreaquecer, ele quebra, ele para. Entendeu? Por quê? Porque é melhor você ter um apagão do que você ter o quê? Um blackout com todo o sistema parado por conta de um sobreaquecimento. E esse risco existe a curto prazo? Esse risco pode existir se continuarmos com uma diminuição dos volumes, certo? E um possível aumento do consumo. Tá? Por isso, o governo federal fez esses programas para diminuição do consumo. Mas os consumos têm que realmente diminuir e haver o quê? A caixa d'água, a poupança, que é o reservatório. Esta é a prainha do reservatório de Ilha Solteira. Antes da seca deste ano, a margem vinha exatamente até aqui. Olha só como ela recuou. E quanto menos água ali no reservatório, maior o risco para o funcionamento da hidrelétrica. Os reservatórios precisam estar com os níveis de água sempre acima da posição das turbinas que geram a energia. Com pouca chuva, os reservatórios baixam. Para evitar atingir o limite, menos água é liberada para o leito. Com o rio mais seco, todas as outras atividades que se desenvolvem abaixo da barragem podem ficar comprometidas, como o abastecimento das cidades, a pesca, o turismo e a irrigação da lavoura. Neste ano, a média nacional de reajustes de energia elétrica foi de 7%. E no mês passado, o governo criou a bandeira tarifária de escassez hídrica, o que vai encarecer a conta de luz ainda mais. Em setembro de 2020, 72% da energia distribuída no Brasil saíram de usinas hidrelétricas. Com a crise hídrica, essa participação diminuiu para 51% e aumentou a parcela da energia comprada das termoelétricas. Você tem uma energia hidráulica que se transforma em energia elétrica, tá certo? Então ela é barata. Por quê? Porque o recurso hídrico está lá na natureza. Já a termoelétrica, não. A termoelétrica, você precisa de gás combustível ou óleo combustível para gerar energia elétrica. Ou seja, o custo é muito maior de você gerar energia elétrica a partir da termoelétrica. Menos água para a geração de energia e para a navegação. A imagem da hidrovia Paraná-Tietê, a mais importante do país, movimentada apenas pelo vento, é algo incomum. Em situações normais, passam por aqui mais de 2 milhões de toneladas de cargas por ano. A hidrovia Paraná-Tietê liga o porto de São Simão, em Goiás, ao porto intermodal de Pederneiras, no interior de São Paulo. É responsável por boa parte do escoamento da produção agrícola do país. A carga que chega aqui é transferida para os trens que fazem o transporte dos produtos para o Porto de Santos, o maior da América Latina. As últimas barcaças de grão navegaram no dia 27 de agosto. Desde então, elas permanecem atracadas às margens do Tietê. Para não correr o risco de encalhar, as barcaças só podem viajar com no máximo 30% da capacidade de carga, o que financeiramente não compensa para as empresas. O prejuízo estimado é de 3 bilhões e 500 milhões de reais até dezembro. Pedro não faz ideia de quanto é tanto dinheiro, mas sente no bolso os efeitos da estiagem. Com a paralisação das barcaças, ele perdeu o emprego. É uma situação complicada que a gente que é pai de família só pede para Deus para chover, né? Mas não foi o nosso caso e não choveu. As empresas que operam no Porto de Pederneiras já demitiram 80% dos funcionários. São cerca de 500 empregos diretos a menos, segundo a prefeitura. De operador de grandes máquinas no porto, Pedro passou a fazer bicos numa serraria da cidade. A gente costuma ganhar um salário, que eu ganhava lá 2.800 na carteira.
Só que a gente fazia muita hora extra, então a base das contas que a gente faz, pai de família, é tudo envolvido no salário que você ganha. Mas quando a gente fazia bastante hora, eu tirava 4 mil, 5 mil por mês. Entendi. E agora? E agora, se eu trabalhar todo dia, dá 1.400. No mês? No bico. Isso se trabalhar todo dia? Se trabalhar todo dia. Aqui a gente tem uma noção bem real das condições do rio. Olha só, a barcaça está com o fundo encostado no chão. Essas embarcações paradas significam prejuízo não só para quem depende diretamente delas, mas também para o meio ambiente e para a população em geral. É que o transporte que seria realizado pela hidrovia passa para os caminhões, um meio mais caro e mais poluente. O transporte rodoviário produz 80% mais dióxido de carbono do que as viagens pelo rio. O custo do transporte por caminhões chega a ser 30% mais alto do que pela hidrovia, o que impacta no preço final dos produtos, assim como o aumento da energia elétrica. Diferenças pagas por quem está no final dessa cadeia, nós, os consumidores. E a seca do Rio Paraná também é o assunto do podcast JR. Sério, né? Então, infelizmente,
a gente não tem uma mudança substancial desse cenário aí, Desde né? quando voltou a matéria, estava sem áudio, tá? Desde quando Tudo voltou? que nós falamos aqui, o povo não escutou nada, tá? Tá escutando agora. Eu tô vendo aqui, sem áudio, ninguém está ouvindo. Pois é, me perdoem porque foi o diretor aqui que comeu bronha. Tá, Vamos voltar de novo. Basicamente, o que a gente falou? A gente falou que isso traz à tona uma deficiência muito grande do nosso país, que é no setor logístico, né? A maior parte da produção está sendo escoada atualmente pelas rodovias. A gente falou também sobre a BR-277, que é um dos maiores exemplos disso, né? E que não tem trechos duplicados ali na BR, e isso causa acidente, né? O fluxo da BR aumenta. É uma tragédia prejuízo geral. Financeiro, né? Prejuízo de vidas, né? Uma série de coisas. Aí encarece também o Estado, porque o Estado tem que mobilizar helicóptero, ambulância, socorrista, polícia, uma série de outras coisas, né? Mas no fim das contas eu quero saber mesmo onde é que foi parar o dinheiro que foi pago desde a concessão até o momento, né? Não, isso é uma Isso incógnita, a gente né? sabe, isso a gente sabe. E aí, só para complementar o que você falou, como eu já tinha dito, né, teria que ser o tripé, né, de transporte. Mas em primeiro lugar, lá atrás, há 40, 50 anos atrás, se prevê primeiro o ferroviário, depois o hidroviário e, por último, o rodoviário. Porque o meio ambiente, você viu aí, né? Bastou ter uma seca, meu querido, você paralisa tudo, mas você tem que ter uma opção. Consome 80% mais, né, do que o transporte hidroviário, e o frete aumenta 30%. E quem paga no final quem paga somos nós, né? É isso, exato. Só que, além disso, a gente falou também sobre a questão da desestatização da rede ferroviária federal, né? Que teve o ápice ali na década de 90. O Brasil ele já foi um país muito ferroviário. Você que é de São Paulo deve ter andado de trem na sua juventude, né, na infância. Eu andei lá. muito de Bauru a Brotas, Campinas. Era mão na roda? Sim. Nossa. Mais rápido que ônibus? Sim, a minha cidade mesmo tinha estação. Em Duartina, onde eu nasci, interior de São Paulo, passava por lá cargas e mais cargas, e também café, seda, bicho da seda, que é um polo de seda, né, na minha cidade. E até a década de 60, 70, até 70 funcionou. Depois paralisou tudo. Depois fechou. Pois é, né? A morte da ferrovia brasileira aconteceu mesmo ali na década de 90, né? A rede ferroviária federal ela foi privatizada, vários tramos ferroviários ficaram aí subdivididos dentro da concessão entre várias empresas, e muitas dessas empresas não investiram, né, como deveria se investir, aonde elas pegaram essa concessão. Então teve muita extinção de linha, né? Os trens que levavam passageiros também pararam de circular, ficou especialmente para carga, e o Brasil vem regredindo aí nesse sentido, né? Verdade. Mas, pelo que tudo indica aí, falando em governo federal, né, as ferrovias elas estão sendo retomadas, mesmo que nesse momento seja para carga, né? Mas isso é muito importante aí para a gente contornar uma crise como essa que a gente viu na reportagem, né? Não, que seja para carga, meu querido, que seja para carga. Não mas tem o povo nenhum. Precisa andar de trem também, né? Mas... Só gringo que anda de trem. Vamos uma coisa de cada vez, né? Porque o povo é difícil fazer uma ferroeste que há muitos anos é palanque político, né? Há muitos anos é da época da eleição, não, porque agora vai ligar, garanto para você, governador, deputado, senador. Não o escambau. Mas nunca sai, meu querido. Então vamos primeiro fazer transporte. Depois a gente vê. E agora tem uma discussão muito forte em volta disso, né, Ricardo? Que é a vinda da Ferroeste para Foz do Iguaçu. Exatamente. E um outro trecho para Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, né? Tomara, né? Tomara. Mas, né, enquanto não colocam lá a pedra fundamental e a primeira máquina entrar no canteiro de obras, a gente continua nesse tom cético, né? Só acredito vendo. Só acreditamos vendo. Ô, Ricardo, mas... Se nessa reportagem a gente viu a falta de chuva, o que acontece, principalmente com a cidade onde as ruas são asfaltadas sem planejamento, sem galerias pluviais, né? E para onde vai toda essa água, né? O que acontece com a cidade? Eu vi um vídeo essa semana que só reafirmou tudo que eu tenho visto quando eu ando por aí, né, nas cidades. Falta de infraestrutura, falta de planejamento. E quando se faz mal feito e a coisa volta a acontecer, não se resolve o problema. O pessoal mandou um vídeo aqui pro programa nessa semana. E você fez uma compilação desses vídeos. Isso. Vamos botar aí pro pessoal ver. Ficar por dentro do que está sendo a cidade de Foz do Iguaçu. Tá aí, ó. Em dia de chuva. Essa é a região do Jardim Naipi, aqui na região central, próximo aqui é o Jardim São Luís, que foi gasto milhões. Ali é a República Argentina, um problema
grave já de muito tempo. Aí a Avenida Ayrton Senna, a Jules Rimet, no caso, né, que se fala, e aí Águas Marinhas do Porto Meiras, que também foi gasto 30 milhões para resolver os problemas, tá dentro do pacote de 30 milhões. Ó a água saindo do bueiro. Aqui é diferente, meu amigo. Aqui a boca de lobo, ela manda água para fora, em vez dela engolir. E aí essa duela recém-feita, ponte recém-feita também, ó. Olha o tipo de situação que fica quando não há planejamento, né? Eu fiquei meio confuso ali se o rio passa embaixo ou em cima da ponte, né? Essas imagens, apesar delas não serem de chuva, elas estão entrelaçadas dentro do contexto. Dentro né? do contexto. Porque esse lixo aí, se a chuva leva, ele vai cair para onde? Vai cair dentro do rio, né? Sim, Sem falar que esse lixo aí é vetor de dengue quando chove, né? Pois é. Vira foco de dengue aí. E aí a gente já sabe, quando esquentar, o que vai acontecer aqui na cidade. Jardim né? Morenitas, isso aí, ó. Isso aí é Jardim Morenitas também. Foi asfaltado lá e agora não resolve também esse problema. Olha só a situação. Aí no Jardim Canadá, ó. Jardim Canadá, Rua Canavieiras. E essa daí é conhecida, lembra do asfalto surfista? Lembro, lá no Parque Presidente 2, né? É essa rua aí, ó. Não foi resolvido nada. Aí é Três Lagoas, uma obra recém-terminada, né? Lá em Três Lagoas, a avenida principal lá do bairro. Será que é mal dimensionado o tamanho da manilha que eles pensam em colocar ali? Cara, eu acho que é mal estudado na faculdade os engenheiros que fizeram esse tipo de obras aí. Porque, cara, qualquer pessoa com mínimo de nível de entendimento de alguma coisa, digamos assim, vamos falar com o ensino médio? Vamos falar do ensino médio? Vamos. Qualquer pessoa de ensino médio, Dantas, sabe que a chuva torrencial ela precisa ter gargalo para escoar, não tem? Então não adianta você pôr uma manilha de 80, por exemplo. Você vai ter que colocar uma manilha de 1,5 m, 2 metros, cara. Vai ter que abrir uma vala grande, vai ter que fazer a coisa para resolver daqui para de repente 40 anos para frente. Pensando na expansão da cidade, né? Claro. Eu ia até trazer um outro material hoje aqui, que é de como está a situação do final da Avenida República Argentina, depois que ela passa ali da entrada do Morumbi, né? Ali tem surgido novos loteamentos, né? Sim. Ali já é também a descida da bacia do rio Tamanduatezinho, né? Tamanduazinho. Tamanduateí, tô pensando em São Paulo aqui. Tamanduateí, mas São Paulo. Não, mas o que acontece? Tem que haver um planejamento em cima disso, né? A começar pela largura da manilha, como é que vai ser o saneamento básico, né? Esse material que eu fiz hoje eu vou trazer no próximo programa para poder discutir ele em um outro momento, né? Que hoje a gente vai falar mais sobre água. É muito simples, Dantas. Você é um cara, um ambientalista, geógrafo e sabe. A gente tem visto, e as pessoas. Não é falta de informação para o gestor público. O gestor público sabe, por exemplo, que a cada ano que passa, as questões climáticas e temporais, eles aumentam a intensidade de chuvas e água, o volume de água. Quando elas vêm para arregaçar. Está aumentando a cada ano, não é verdade? Tem aumentado. Então por que os caras já não se planejam e falam assim, gente, manilha de 60 não segura, vamos colocar de 2 metros. E acabou. Mas me diz uma coisa, 4 anos a manilha segura, né? Por 4 anos. Por 4 anos, mas então tá explicado. São obras de mandatos e não com projeto de cidade, entendeu? Pois é. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando a gente vê cenas como aquela, para onde que está indo o sedimento, né? O sedimento está indo para o fundo dos vales, onde passam os canais dos rios, né? Sim. Então você tem uma água ali suja que ela não vai ser filtrada pela superfície ou pela mata ciliar do rio, que muitos rios urbanos falta mata ciliar. Muitas matas ciliares em Foz do Iguaçu estão ocupadas por ocupações irregulares por pessoas que eu sempre ressalto aqui, que se tivessem oportunidades não estariam morando ali naquelas condições. Porque ninguém quer morar em beira de rio para a água entrar dentro de casa, né? Ninguém quer morar com a família embaixo da ponte porque tem a opção de moradia, Ninguém né? quer fazer cocô numa fossa. Pois é, né? é uma situação meio esquisita. Mas eu ainda volto ao início do programa onde a gente falava sobre city marketing, né? Onde a nossa cidade está sendo vendida essa semana lá na Expo Dubai, né? Que está acontecendo na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com o nosso dinheiro. Tem todas essas questões aí por trás, né? Mas o que mais me deixa com a pulga atrás da orelha é: será que aquela cidade do vídeo bonito, onde as araras voam, onde o sol nasce amarelo, onde tudo é maravilhoso, condiz com a nossa realidade aqui em Foz do Iguaçu? Para encaminhar nessa questão que a gente está falando agora,
Você conhece a Avenida Beira Rio, Ricardo, aqui em Foz do Iguaçu? Conheço. Você anda muito por lá? Ando sim. Sempre vou para Vila Portes por lá. É uma importante ligação rápida. Importante, né? Mas só que é maltratada. Você só que está incompleta também, né? Sim, está incompleta. Você vê favela em sua volta. Você não tem uma costaneira como Hernandárias, como é na Argentina. Né? Poderia se explorar ambientalmente. É aquela história. Foz do Iguaçu tem as costas viradas para o rio, né? Tem. E não olha para o rio de frente. Se olhasse, nós já teríamos aí uma beira-rio, um brinco, né? Uma segunda ponte, agora você imagina que ponto turístico. Uma conexão. Uma coisa funcional, uma conexão expressa entre a Vila Portes e o Porto Meira, né? Direto, não é o que a cidade precisa, né? Sim, fazendo ali a ligação com a Perimetral Leste e o restante da malha viária da cidade. Lembrando que o Nilson Rafael sempre diz, aquele anel viário, né? Aquele anel com contorno, né? O anel viário trinacional, né, do projeto Águas Grandes, seria uma boa solução para a nossa cidade, inclusive, né? Não só para a cidade, assim como para a região trinacional, né? Exato. Que, inclusive, eu vou convidar ele para vir aqui no outro momento falar melhor desse projeto, que é um projeto muito bom, vocês precisam conhecer. Mas vamos ver um vídeo aí que eu fiz ontem, eu e o Walter Dizais, do canal SCC Foz do Iguaçu. A gente saiu lá da Vila Portes até o Porto Meira, seguindo a Avenida Beira Rio. E quando ela para ali no início da República Argentina, na região central, a gente continuou com o nosso drone. Passando, isso que eu ia perguntar. Passando ali onde a obra tem que passar, né? Se for dar continuação. Lembrando que ano passado, quando eu dei entrevista no JNT News, né? Na época da eleição, ali um pouco antes da eleição, eu trouxe a lei orçamentária municipal, né? Onde fica tudo descrito ali o orçamento das secretarias. E dentro da Secretaria de Obras, se eu não me engano era de Obras, o projeto da Beira Rio ele custa R$1.000 de gaveta. Então vejam vocês, um projeto que é de suma importância para o desenvolvimento daquela região, que vai trazer rapidez, né, na locomoção dentro da cidade, que vai trazer uma melhor urbanização daquela área e vai desenvolver melhor a nossa cidade naquela região, ele tem um custo ínfimo de manutenção, de gaveta, né? Para ficar um projeto parado. Lembrando que a Beira Rio ela foi construída ali em 1997, aquele trecho de 3 quilômetros que existe hoje, no governo do Sames, né, se eu não me engano, naquela época. Sames, exatamente. E hoje, a Beira Rio... Sabe quem era o secretário de obras? Né? Quem era? O Budel, Carlos Juliano Budel. Né? O que acontece hoje? A gente tem uma avenida ali que é quase que inútil, né? Ela só é um pedacinho que não satisfaz o motorista ali. E detalhe, né? É mal conservada, mal cuidada, mal iluminada. Se você quebra o carro ali é perigoso. Os tachões. Quem fala daqueles tachões lá? Mas aí é a inteligência dos engenheiros do Fostrans na época do senhor excelentíssimo Fernando Baranich, que é advogado, mas que estava chefiando uma pasta de trânsito. Então você vê a incoerência dos gestores, né? Então, é uma questão que a gente tem que discutir. Deixa quieto, não gosto de falar, porque senão... Esse programa aqui, ele cumpre esse papel, né? Primeiramente da educação ambiental, depois do pensamento crítico, que eu convido vocês a virem aqui ou estarem aqui assistindo para a gente debater mesmo a nossa cidade pelo viés do meio ambiente, principalmente, mas o viés do meio ambiente ele traz outras questões, que são do planejamento urbano, das obras públicas, sabe? Questões sociais, da renda, da favelização da nossa cidade, e que em muitos aspectos a cidade não está nada bem, né? Não. Mas vamos dar um pulo lá na Beira Rio, vamos olhar como é que está essa situação aí. Ali, naquele trecho, é o final da Vila Portes, ali onde ela encontra com a Avenida Carlos Gomes, né? De certa forma, bem conservada até ali, né? A Carlos Gomes está uma boa avenida, o aspecto ali tá bom. E ela dá ali na frente da Panorama, ali para o pessoal se localizar, né? Onde dá essa avenida. E essa é uma das partes mais bonitas, inclusive, da avenida, né? Olha a paisagem desse lugar. Que lindo, né, cara? Se as pessoas fazerem uns parques aí, cara, com ela revitalizada, uns quiosques, lanchonete, sabe? Casa noturna, pô, bicho. Agora, olha essa situação aí. Aí, ó, olha o contraste. Eu conheço essa favela aí por Bambu, dentro, né? Eu não sei se é a favela do Bambu. Ela fica na Vila Brasília
E ali atrás, aquele trecho que encostou na Beira-Rio, ele é relativamente novo. Começou a surgir lá ano passado, na época da pandemia. Uma nova ocupação. Foi quando eu comecei a perceber aquela ocupação ali, né? A ciclofaixa do Me digam vocês, ciclistas, vocês gostam? Agora me digam os motoristas, vocês gostam mais ainda que os ciclistas dessa ciclofaixa aí? Alguns pneus já foram cortados aí. Mas olha que lindo, né, cara? Você repara do lado direito ali, ó. E a região do Jardim América, né? O fundo ali da Vila Paraguaia, essas ruas aí, elas dão ali na Avenida JK, perto do Grécio ali, né? Sim. Mas ó, olha essas matas do lado da margem, Dantas. Você fazer ciclovia, pista de caminhada, nós temos um Central Park em pleno curso do Rio Paraná. Qual deles mesmo? Que aqui tem vários, né? Só não foi explorado ainda. Pois é, cara. Olha que coisa linda, que poderia ser feito, né? Imagina. E a região central de Foz do Iguaçu, não dá pra gente esquecer que aí é a região central também. Aí ela termina, né? Onde ela faz a conexão com a República Argentina, que é a outra artéria da nossa cidade, né? Uhum. E esse trecho aí dá lá na estação de tratamento da Sanepar e de repente acaba a obra, né? No fundo desses condomínios aí. Mas vejam agora como que é o suposto traçado, né? Da Beira-Rio, se a obra continuar desse ponto até o Porto Meira. Ela vai bem do lado da margem, né? Só que existem muitas questões a serem resolvidas também, né? Por exemplo? A obra em si, ela perdeu muito tempo, desde 97 até agora, né? Olha aí um desses exemplos aí, ó. Ocupação do Monsenhor Guilherme. Sim. Esse povo aí precisa de dignidade, Ricardo. Sim. A última vez que eu fui aí no Monsenhor Guilherme, o esgoto estava andando pelo chão, as crianças andando descalças, né? E a vida que segue, né? Pois é. Outro ponto aí que a avenida vai ter que cruzar é a cachoeira do Rio Monjolo. Essa cachoeira que fica em pleno centro da cidade, mas ela é pouco conhecida, né? Pouco conhecida principalmente por causa da poluição do rio, que não é um lugar agradável e ninguém quer ir lá, né? Claro. Mas no projeto Beira Foz, né, que previa essa continuação da avenida, tinha até uns viadutos em frente a essa cachoeira, uma coisa que eu não concordo muito. Porque pra mim a visão da cachoeira, ela tem que estar livre ali, né? Assim. Senão, imagina viaduto em frente à cachoeira, vai esconder mais ainda o que já é escondido, né? Nada a ver, né? A nossa cidade, ela precisa respirar melhor. Né? É o planejamento, a arquitetura. O planejamento. Ou se tiver um viaduto ali que seja bem trabalhado, bem desenhado, né? E que se aproveite o visual dessa cachoeira. Que se aproveite o visual. É ponto turístico, né? Um ponto turístico, né? Que seja pelo menos misto, que passe os carros, mas que tenha lugar para calçada, pra gente apreciar também, né? Aí já entrando pra região do Porto Meira, né? Entrando pra região do Porto Meira, aí é nos fundos ali do condomínio Buenos Aires, aquele ali é um loteamento novo que foi aberto há pouco tempo também. Sim. Esse loteamento, inclusive, a saída dele é ali perto do rio Ouro Verde, né? Aquela ponte ali que tem ali na General Meira. Sim. E outra coisa que impressiona é a velocidade com que a cidade está se expandindo, né? Desde o último plano diretor que já previa essas áreas, aí surgiram novos loteamentos, né? O IP4, Vila Florata, né? Outros, muitos aí pela cidade. Buenos Aires, né? E já estão quase todos construídos, né? E isso é um desafio para o poder público, dentro da questão do planejamento. Já não está todo fechado. Ainda não, né? Mas logo... É fatal, né? O que facilita é que todos os loteamentos e condomínios eles têm que prover a infraestrutura básica, que são calçadas, asfaltamento, energia elétrica e esgoto. Né? Então, nesse quesito, já nasce bem moldado. Né? É lei, né? Mas a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que novos loteamentos surgem na cidade, as invasões elas continuam lá, como a gente viu ali o Monsenhor Guilherme, Sim. onde o pessoal está vivendo uma situação insalubre ali em pleno centro da cidade. Essa cidade por onde o mundo passa, né? Sim. E agora que o Oriente Médio quer passar também por aqui, né? Aí é o queijo, né? Aí é o fundo do queijo aí, né? Profilub. Ali é a Profilub, ali é o... Eu me confundo com o nome do clube, ele é o Amambai aí, né? É o Amambai. Ele fica mais perto da ponte. E ali, como vocês podem ver, já é a região da Tríplice Fronteira, né? A roda gigante de Foz do Iguaçu ali, que é a Gramado Parque, está erguendo. E a ponte da integração, que já passou de 70% da execução da obra. Então, daqui por diante, a gente vai ter grandes novidades ainda na execução da ponte, né? Que vai começar o estaiamento da pista sobre o Rio Paraná. E esse estaiamento vocês acompanham lá no canal SSC Foz do Iguaçu. Exclusivo, né? Vocês podem ver a playlist, inclusive, da construção da ponte desde a roda antes. Gigante do Paulo Rocha lá, tá vendo? Eu tava assistindo hoje o Hora Foz de manhã, achei até engraçado, né? Vereador propondo esse tipo
objeto aí para a cidade. Mas, pessoal, hoje eu não tenho muito a dizer para vocês. O nosso programa ele foi mais curto. Manda abraço porque aí, a gente Dantas. não teve convidado, né? Mas eu tô vendo que a audiência hoje está grande. Eu fico muito feliz por isso, né? Eu vou ler aqui, ó, do meu lado tem aqui a Sueli Martins Gomes, o Nilson Rafaim, que vai vir aqui no programa, né, seu Nilson? Dando boa noite aqui a todos do Papo Ambiental. Sueli também, ela deu boa noite para vocês, um grande abraço, tá? O Basileu Joaquim Azaro, ele disse: boa noite, Dantas Duarte e equipe, seu trabalho é importantíssimo para a cidade, continue firme. O Basileu, ele é ornitólogo, né? Se eu não me engano, Ornitólogo. Ele curte pássaros, né? Exatamente, Aves. exatamente. E ele tem um envolvimento muito bom com o meio ambiente também. Obrigado, Basileu. Além de ser, para mim, um dos caras que sabe mais e mais e mais de TV, de estúdio. Esse cara tem dado umas dicas muito preciosas pra gente. Que parceirão nosso, né? Parceirão. Legal, um grande abraço aí, Basileu. A Sueli Martins aqui, ela continua, né? Estamos vivendo só de aumento. Quem não consegue pagar, né? Isso tem acontecido com essa população brasileira que tem sido empurrada para a linha da miséria, né, Sueli? Infelizmente, não sei se você reparou aqui em Foz do Iguaçu, mas desde que iniciou a pandemia, aumentou o número de gente dormindo debaixo de marquise, o número de mendigos. Moradores de rua hoje, mais de 400 moradores de rua. Fora, né, as pessoas que ficam ali nos semáforos pedindo esmola. Sem emprego. E quando a gente vê famílias completas, né? Mas tem ali, por exemplo, na Xavier da Silva com a JK, por exemplo, na Xavier da Silva com a JK, em frente à Gaúcha, ali, tem um rapaz que eu tenho dó, porque ele tem que levar os filhinhos dele junto, e ele vende chocolate, balinha para poder levar, porque está desempregado, cara. E é um cara que você vê, um cara bem apessoado, bem cuidado, tal, mas está sem trabalho, sem emprego. Pois é, né? Infelizmente, esse tipo de situação, a vulnerabilidade social que a gente assiste, Exatamente. Né? O Lucas Diniz aqui também. Boa noite, Lucas. Obrigado aí por estar acompanhando o programa. Um outro ambientalista, né? Empresário da área do ecoturismo aqui em Foz do Iguaçu. Quem quiser fazer um caiaque lá no Rio Iguaçu, procura a Guaraí Ecosportes com o Lucas Diniz. Eu estou para visitar ele lá. É maravilhoso, hein? Aconselho para vocês. Edmundo Saad Neto, um grande abraço para você. A gente se viu mais cedo hoje. Lutécia Duarte, é um prazer tê-la aqui com a gente, minha mãe, né? O Ramon Franco, ele falou aqui sem áudio, mas a gente retornou o áudio, Ramon. Um abraço para você também. Obrigado aí pela companhia. A Sueli aqui, ela continuou. O povo que se ferre, realmente, hein? Meu pai bem diz isso aí. Deixa eu ver aqui, que muita gente disse que estava sem áudio, mas a gente contornou essa situação aí. A Lutécia, minha mãe, ela diz assim: Ricardo, meu querido, está sem áudio. Eu pensei que ela ia mandar um abraço pro Ricardo. Foi depois desse, Ricardo, que eu me toquei que estava sem áudio. A Sueli, ela continua: misericórdia, que isso, coitado do povo, quantas inundações. Sueli, você é de Matelândia, né? Matelândia. Não, Santa Terezinha. Santa Terezinha? Santa Terezinha. Eu ia dizer que Matelândia me parece uma cidade muito bem planejada. O que falar de Santa Terezinha, então? Eu mesmo tenho vontade de morar lá, né? Não é nada contra Foz do Iguaçu, mas é que planejamento urbano, parque urbano e qualidade de vida me chama muita atenção, sabe? É o que eu quero para minha vida. Coleta seletiva, tudo funciona muito bem ali naquele município, né? Grande abraço aí para você e para Santa Terezinha de Itaipu também. Aí ela continua: gestores públicos não querem gastar dinheiro. A gente sabe, né, como que o dinheiro público ele é gasto, é seletivo. Ela diz aqui: que legal e belíssima reportagem. Que bom que você gostou. Obrigado. Tá? Desse detalhe, eu quero pegar um gancho no que você falou, que é o seguinte: a Santa Terezinha é um exemplo claro. É um exemplo claro de uma pequena cidade. Mas Santa Terezinha recebe muito royalties, olha o tamanho dela em vista de Foz. Não é por aí que você tem que ver. Não é assim dessa maneira. A maneira que você tem que ver é a gestão. Se você perceber, faz muitos anos já que Santa Terezinha vem tendo uma caminhada, vem tendo uma série de comportamentos administrativos que de uma gestão para outra vai ficando legados e esse legado não vai terminando. O prefeito olha para aquele que entrou e viu o que era bom, continuou e melhorou aquilo que era bom. Agora, Foz do Iguaçu parece que tem uma cabeça de burro enterrada nessa cidade, que parece que o prefeito sai, né? Pode ficar 8 anos, igual o Chico vai ficar 8 anos no mandato, né? Ele vai sair, o prefeito que for eleito lá na frente, infelizmente, se ele não tiver uma mente como a gente pensa, ele vai chegar e falar: não, aquilo lá tá bom, mas tira porque tem a marca do Chico lá, não quero que ele apareça, não sei o que, papapá. Não há um planejamento de governo para a cidade, é de mandato. E além disso que você falou, pelas histórias que eu ouvi, foram muitas, né? Aqui o negócio é o revanchismo.
Pois O que um construiu, o outro quer destruir. Quer destruir. Bom, você vê os centros de convivência da cidade, meu querido. Vai ali no centro de convivência do Bubas, por exemplo. Né? Vai ver as quadras de futsal que tem na parte externa do negócio. Tem árvores crescendo no meio do congresso. Vai ter que quebrar tudo, vai ter que destruir tudo de novo, cara. Porque o pessoal não ocupa. Mas por quê? Porque era do ex-prefeito Paulo. Né? Então, não vamos... É complicado, né? Difícil, né, cara? Aqui eu deixo um recadinho para a nossa população, né? Que a gente tem que se unir em prol de bons projetos, em prol de boas propostas para a nossa cidade. Né, né? Cara? Pô, e que durem mais do que um plano de governo, que dura só 4 anos. Que seja um plano de Estado, né? Cidade, exatamente. O Nilson Rafaim, ele disse aqui, ó, vamos estar assim com vocês, se Deus quiser, na próxima semana. Então, marca aí na agenda, Ricardo. Nilson Rafaim, semana que vem aqui no Papo Ambiental. Semana que vem às 18 horas, tá? Às 18 horas, 18 horas a gente vai estar aqui no Papo Ambiental, horário especial, na terça-feira, né, Ricardo? Terça-feira. O programa mudou de quarta, hoje é uma excepcionalidade, mas vamos estar terça-feira, no mesmo horário, né, 19 horas, o horário anterior, só que semana que vem às 18. A Sueli, ela diz aqui, realmente aqui em Santa Terezinha de Itaipu é show. Cidade linda, amo muito, hein? E a minha mãe, ela disse aqui, manda uma excelente noite para vocês. Para você também, Dona Teatro. Com saudade do seu café, viu? Vou lá uma hora dessa tomar um café aí. Olha aí, a promessa é dívida, hein? Já vou, sim. E é com esse tom aqui da Lutécia que eu termino o programa de hoje, né? Dando uma boa noite para vocês, um ótimo restante de semana. E nos vemos semana que vem no Papo Ambiental, terça-feira, às 18 horas, na mesma Bate-Caverna, o JNT Web TV. Essa Web TV de qualidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Grande abraço para vocês, um abração e até mais. Boa essa, hein? Dance on the floor in the round.